Valeu. Então vamos lá, pessoal. Só para o Eric fazer esse repeat aqui. Então, nesse projeto, né, focados aí, já deu uma introduzida nisso. O nosso foco aqui, ao término desse projeto, é ver alunos aprovados, esse é o nosso objetivo, independente se é um projeto social ou não, o objetivo tem que ser sempre esse, aprovação. Isso aí é algo, para mim, fundamental. E nisso que eu puder ajudar vocês a nível de conteúdo, professor, é possível eu tirar com o senhor alguma dúvida fora? Cara, é só chamar aí no grupo ou no privado. Alguém perguntou sobre o material. Esse material que eu estou hoje aqui disponibilizando aqui para vocês, ele já está em PDF já. Quando terminar aqui, eu já jogo no grupo para vocês. E quem estiver no YouTube, né, é só procurar aí o grupo e poder acessar esse material. Eu vou deixar disponível esse material para vocês. Então, como eu estava falando, a UERJ, ela trabalha muito com a geografia no sentido mais interdisciplinar. Ela não baseia só na geografia. Por exemplo, fala de geografia política. Professor, o que é geografia política? Então, vamos lá. Tá aí para vocês nesse slide. Não vou ler, não gosto de ler, tem tudo na mente. A geografia política, ela é bem diferente da geografia, da geopolítica. Professor, não é igual não? Geopolítica é uma coisa, geografia política é outra. Eu, quando dou a minha explicação, para que o aluno entenda, professor, o que é isso hoje aqui para nós? É uma aula ou é uma... Não, na Professor, verdade, pode falar. professor, você Pois pode não. fechar a propriedade para aumentar mais a visualização do slide? Sim. Valeu. Valeu, Valeu, show. obrigadão. Valeu. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer aqui hoje é como se fosse uma big apresentação de tudo aquilo que vocês vão estudar ao longo desses nossos encontros e também algo muito mais do que isso. Não é só isso aqui, não. Eu peguei hoje para, tipo assim, não, vou fazer hoje uma apresentação daquilo que o aluno precisa saber e um pouco mais além. Então, quando a gente fala em geografia política ou geopolítica, são iguais? Não, totalmente diferente. A geopolítica, eu falo que ela lida com a disputa pelo poder a nível de mundo. Por exemplo, vamos falar da geopolítica no mundo de hoje. O que eu vou falar da geopolítica no mundo de hoje? Que a China e os Estados Unidos estão disputando poder no mundo. Que poder? Só econômico? Não. É um poder a nível militar, de influência no mundo como um todo. Então, durante a Guerra Fria, né, vocês estudaram isso na escola, na aula de história, no ano, terceiro ano, na Guerra Fria, que durou do pós da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos 91, com o fim da União Soviética, o mundo tinha uma geopolítica bipolar. Era o mundo bipolar. Então, o que era essa geopolítica? Era disputa pela influência a nível mundial. Alguns falam, né, economicamente, geograficamente, mas é o quê? É uma questão de dominação mesmo. Como ele fala aqui, ó, geopolítica é uma ciência que ajuda um país a se posicionar em relação à sua região de modo que influencia economicamente e geograficamente, através de quê? De uma política de dominação. Não sei se vocês, né, sabem que o Brasil tem alguns trabalhos militares fora do nosso território, lá no Haiti. O Brasil esteve no Haiti durante bons anos. Né? Não era só questão de ficar ali ajudando os haitianos por causa do terremoto, não. Isso aí é uma estratégia geopolítica. Qual é o objetivo do Brasil? Tentar influenciar o Haiti. Pô, o Haiti, pô, maior país miserável. Não. É uma forma do Brasil se mostrar presente. Não, estou aqui, ó. Você sabe que aqui na América, o país que tem esse grande controle geopolítico são os Estados Unidos. Né? Lá do outro lado do Oriente, lá na Ásia, a China já toma aquele pedação ali. Então, isso aí é exatamente você entender o que é geopolítica. O Brasil tem a sua geopolítica. O Brasil tem uma influência na África já, em alguns países que o Brasil já manda forças armadas, a questão econômica, aqui na América do Sul, principalmente aqui na região do Mercosul, o Brasil tem uma influência geopolítica. Então, quando você ouvir falar em geopolítica, na tua mente, já vem o quê? Disputa pelo poder, disputa por influência. Isso é geopolítica. A geografia política, ela é bem diferente. Se você olhar aí no slide,
né? A geografia política, ela estuda a influência da geografia na política. Ou seja, eu falo que é o lado que apenas relaciona o controle político dos estados com seus próprios territórios. Não é algo externo. Se você olhar a relação de poder de estado de uma nação e a sociedade que a compõe, levando em consideração aspectos físicos, econômicos e humanos. Então, a geopolítica é algo mais restrito ao território do país. Já a geopolítica é algo mais amplo. Então, isso a gente vai estudar ao longo dos nossos encontros com mais profundidade, globalização, a questão da disputa do mundo atual, as questões econômicas, o crescimento da China, porque a China conseguiu ser hoje a segunda maior economia mundial, enfim. Então, isso nós iremos ver nesse assunto. É um assunto amplo, né? É um assunto que está no jornal, está na televisão, mas é muito interessante, até porque ele toca em questões mundiais e o Brasil tem uma política geopolítica a nível de mundo. Aí alguém fala assim, pô, professor, pô, a gente está com um presidente aí que, caramba, às vezes dão uns... Não, pessoal, qualquer um, presidente tem que ter um cuidado com essas questões geopolíticas. Por quê? Porque o que você fala, o que você age, tem uma influência muito grande a nível mundial. Hoje, apesar de ser um país comunista, ter uma política interna que a gente ainda é meio tenebrosa, a China hoje é um parceiro comercial do Brasil. O Brasil depende da China. É um dos países que mais compra do Brasil. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Estou vendo alguém se mexendo? Não? Então, primeiro momento, né, que a UERJ vai te cobrar muita geopolítica, mas isso aí, lá na frente a gente vai falar muito sobre isso, é só para você ter uma visão geral do que nós iremos ver. Tá? Então a geopolítica vai tratar sobre isso, as questões lá de Israel com os palestinos, isso é geopolítica, as questões da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, são questões ali política, Guerra Fria, o mundo de hoje, esse mundo multipolar, questões de imigração tem a ver com questão geopolítica, porque se você está falando de geopolítica, questão de dominação, de influência, a questão da imigração ela é muito marcante. E a UERJ gosta muito do assunto imigração. Cara, nesse meu spoilerzinho aí, o outro tema que a UERJ gosta muito, tá? Eu só estou fazendo hoje, pessoal, uma apresentação geral de alguns temas, tá? Mas isso aí a gente vai pegar com mais detalhe. É a urbanização. Ou não tem como fugir desse tema, não. A UERJ, nossa, é prato cheio. Inclusive, nesse meu slide aí, vocês vão ver que eu tenho algumas questõezinhas para a gente poder resolver aqui rapidinho, para a gente ver como funciona a UERJ, quem já fez a UERJ, quem não fez. Mas quando a gente fala em urbanização, pô, o assunto é muito amplo, mas assim, o que a gente vai ver nesse nossos encontros? A gente vai ver, a nível de Brasil, quais os fatores que provocaram esse crescimento. Vamos lá, professor, o que é urbanização? Rapidinho, urbanização é o crescimento da população nas áreas urbanas, nas cidades. A gente vai ver quais são os fatores que foram responsáveis pela urbanização. A gente vai ver nesses nossos encontros como ocorreu aqui no Brasil e nos países mais desenvolvidos, os fatores que atraíam e os fatores que expulsavam. E a gente vai ver também, né, as grandes questões urbanas, favelização, tráfico de droga, milícia, violência urbana, tráfico, o trânsito caótico, as questões ligadas com a urbanização, que a UERJ cobra direto. Principalmente, a gente vai ver aqui numa questão depois, a UERJ gosta de trabalhar muito a questão da... Entra história, mas tem a ver com geografia, que é o processo de reurbanização do Rio de Janeiro no período do início do século passado, quando o Pereira Passos fez um projeto de reurbanização que mexeu com o Rio de Janeiro todinho. Talvez você não saiba, né? Você quando vai ali no Museu do Amanhã, aquela região central, pensa nela no início do século passado. Imagina como era o Rio de Janeiro. Ali tinha um porto, né? Questão de prostituição já naquela época. Era uma região onde tinha, apesar do Rio de Janeiro ser lindo, maravilhoso, era uma região muito paupérrima.
questões de doenças, muitas doenças no Rio de Janeiro, a questão da salubridade, muitas questões ligadas com a violência naquele período, e era uma cidade totalmente parada. Aí esse cara aí, esse Pereira Passos, fez uma reforma tentando colocar o Rio de Janeiro com ares de França. Se você for no Rio de Janeiro, quando você olha por alto, você vê que as construções, ela lembra muito as construções francesas do início do século passado. E a gente vai ver isso tudo em urbanização. É um assunto muito bom, muito interessante também, que a gente vai poder trabalhar bastante. A UERJ cobra bastante. O outro assunto que eu destaquei aqui, entre muitos, é o estudo da população. Prato cheio para a UERJ, cara. Aí tu me pergunta, pô, professor, e aí, o que a gente tem que estudar sobre população? Cara, o assunto é básico. Primeira coisa que você tem que estudar em população é conceito. Por exemplo, você vai lembrar aqui agora comigo, ó, natalidade, mortalidade, migração, crescimento vegetativo. Aí tu tem que saber o que é isso, saber o que é populoso e povoado. A UERJ gosta desses conceitos. Aí se você olhar aqui no meu slide, tá assim, conteúdo básico, transformação demográfica, distribuição espacial, indicador estatístico da população, os movimentos migratórios, suas motivações. Aí no outro, tá aí, ó, conteúdo específico, censo demográfico, densidade demográfica. Se você olhar, são conceitos que a UERJ vai te cobrar. Por quê? A UERJ quer que você saiba que, por exemplo, vamos lá, professor, por que hoje a população brasileira está envelhecendo? Você tem que saber por quê. Normalmente, eu, quando dou as minhas aulas, tanto em escola e no curso, ou até particular, eu sempre falo para os meninos assim, cara, tem que saber as causas, as consequências e soluções. Causa, consequência, soluções. De novo, causa, consequência, soluções. Sabendo isso, tu mata todas as questões da UERJ. Por exemplo, hoje você sabe que no Brasil a taxa de natalidade está em queda. Hoje nasce menos pessoas do que 40, 50 anos atrás. Aí a pergunta é, quais foram os fatores responsáveis por isso? Aí tem um montão. Tem lá, primeiro, uso de anticoncepcional. Você está acostumado, já está cansado de saber disso. Segundo, uso para criar um filho. Terceiro, a questão da urbanização. Quarto fator, aí casamento em idade mais avançada. Quinto fator, mulher mais independente, a mulher no mercado de trabalho. Se você for ver, isso são o quê? São fatores que vão explicar a queda da natalidade. Depois, consequência. Quais são as consequências da queda da natalidade no país? Aí você vai ter o quê? Menos jovens, mais idosos. Aí, consequentemente, o governo vai ter um gasto maior com a questão social, enfim. Então, você sabendo esses caminhos, vai te ajudar muito. Por exemplo, ó, aqui nesse slide, no 2.2, tem as migrações. Cara, a mesma coisa. Eu tenho que saber a base. O que é migração, professor Altair? Quais são as causas da migração? Quais são os fatores? Quais são as consequências? O que é uma migração interna? O que é uma migração externa? Por exemplo, a UERJ, de vez em quando, até o Enem também cobra, movimento pendular. Eu tenho que saber essas coisas. E nesses encontros que nós teremos aqui, tudo isso vai ser passado para você. Para que você fique o quê? Pô, não só na questão conceitual, mas também saber relacionar. Em geografia, nada acontece de maneira isolada. Tudo é de maneira o quê? De maneira integrada. Então, isso é muito importante para que você possa entender essa questão aí da geografia. Ok? Pessoal, só mais uma perguntinha aqui. Eu sei que ele está gravando, mas eu sempre pergunto. Está dando para acompanhar aí direitinho? Alguém pode me dizer um ok aí? Ótimo. Tá legal? Ok, O áudio tá professor. legal? Tá dando para ver os slides direitinho? Aham. Não, tá beleza. Ok. Então vamos. Tá ok, então vamos lá. Outro tópico que a UERJ adora é isso aqui, cara. Vou te falar um negócio. Se você pegar esse slide que eu vou mandar para vocês em PDF, isso aqui é um resumo do resumo, mas que te coloca dentro da UERJ para, a nível de geografia, resolver várias questões. Por quê? Porque quando eu tenho esse material todo guardado, e são materiais já mastigados.
Por exemplo, ó, se você está olhando agora aí no seu celular ou no seu computador, você está vendo aí indústria. De um lado esquerdo, as 4 revoluções, do outro lado, os modelos de produção. A UERJ adora falar de toyotismo, de taylorismo, de fordismo e do volvismo. A gente vai trabalhar sobre isso no nosso curso, nas nossas aulas aqui. Você vai, cara, eu vou te dar macete. Apesar que esse quadro aí, esse modelo de produção já está mastigadíssimo. Por exemplo, professor, caraca, eu tenho maior dúvida o que é o toyotismo, o que é o fordismo, o que é o taylorismo. Às vezes eu confundo, cai na prova, eu não sei nem quem é quem. Cara, macete. Vamos lá. Falou em Toyota, tu lembra o quê? Japão, velho. É Japão. Japonês, pensa o seguinte, o toyotismo surge num período pós-guerra, né? Um pouquinho ali pós-guerra, bem depois, o Japão sai de uma Segunda Guerra Mundial destruído. Meu, o japonês não tinha matéria-prima. Tudo para eles era o quê? Era evitar gastos. Então, o toyotismo assim, eu resumo assim, é um sistema de produção que produz carro sem pensar em grande quantidade. É feito por demanda. O que é demanda? A empresa tal pede 20 carros, as empresas vão produzir 20 carros. Ela não vai produzir nem 21, nem 22, nem 19, vai produzir 20 carros. Ou seja, na conta certa. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter menos desperdício. E outra coisa, né, cara? Pô, falou em Toyota, lembra do carro da Toyota? Qualidade, mão de obra qualificada. Já o Fordismo é o contrário. O Fordismo é a produção em massa. Eu estou dando só para você ter uma noção. Eu sempre dou um exemplo do bolo. Né? Aquela mulher que faz bolo por encomenda, quando ela faz um bolo por encomenda, ela não é maluca de comprar aquela saca de farinha de trigo. Por quê? Se ela comprar uma saca de farinha de trigo, ela vai fazer um estoque. E se ela não conseguir fazer todos os bolos? Aquela farinha de trigo vai estragar, vai dar bicho. Então ela vai com o quê? Ela vai comprar o bolo, desculpa, vai comprar os ingredientes conforme o cliente. Ah, eu quero um bolo desse tamanho. Ela vai lá e compra. Isso é o quê? Uma visão Toyota, de não desperdiçar. Já o Fordismo não. É mais ou menos aquela padaria que produz um montão de pães iguais para todo mundo comer, que a gente chama de linha de montagem. Então você vai perceber ao longo dos nossos encontros que isso vai ficar tão fácil, mas tem que ficar fácil, porque a UERJ vai te cobrar isso. Do lado de cá, você está vendo aí indústria 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Isso aí são as 4 revoluções industriais. Né? Tá resumido, mas a gente vai quando formos trabalhar isso aí, a gente vai pegar um pouquinho alguns tópicos que são pontos importantes. Por exemplo, se você olhar indústria 1.0, mecanização, TA e força a vapor. O que você vai lembrar? Lá na Inglaterra, não precisa decorar a data, não. Lá na Inglaterra, quando começou tudo, a matéria-prima principal era o carvão, por isso que é máquina a vapor. A segunda revolução, se você olhar, entra aí a linha de montagem, ou seja, eletricidade e combustão. O petróleo já é o quê? A matéria-prima principal, é o combustível. A terceira revolução, chamada a revolução, né, tecnológica, robótica, automação. A quarta revolução que vocês estão vivendo hoje é a revolução da inteligência artificial. É quando você liga para o atendente, boa noite, eu posso te ajudar? Ou seja, é aquele atendente artificial. Então a gente vai ver isso tudo. Isso aqui, cara, para a UERJ é um prato cheio. Todo ano a UERJ coloca uma questãozinha sobre indústria. Sempre coloca uma questãozinha sobre indústria. Então, o que eu estou querendo aqui dar para vocês nesse início, né? Ah, professor, faltou aí globalização. Beleza, tem globalização. Professor, faltou aí a parte de geografia física. Lógico, a UERJ gosta de cartografia. Né? Quem já fez prova da UERJ, a UERJ adora cartografia. A UERJ gosta, sabe de quê? De projeção cartográfica. A UERJ gosta de escala. A UERJ gosta de fuso horário. Isso tudo nos nossos encontros, né? A gente vai poder trabalhar. E se a gente conseguir aqui, né, manter esse aplicativo aqui, para mim é interessante porque eu coloco uma lousa digital aqui no computador e a gente, quando for resolver as questões, eu posso manusear com maior facilidade. Então, isso tudo aqui que eu estou dando para vocês são dicas que a gente vai estudar para a gente poder exatamente dar
uma aprofundada nesses assuntos. Então, cara, de imediato assim, eu vejo esses 4 pontos. Geografia política, indústria, sociedade, população, como aquelas questões que a UERJ gosta muito. Né? Não estou dizendo que outros assuntos, por exemplo, é um assunto que a UERJ também trabalha muito, geografia agrária. A gente vai estudar isso aqui. Eu vou pegar os temas tops para que vocês possam realmente não ter dificuldade. Eu tenho uma meta. Você está ali, ó, a UERJ é a sua meta. A UERJ é a sua próxima parada. A minha meta, quando eu dou aula, não importa se é online, se é presencial, é que quando o aluno faz uma prova de geografia em concurso, de 10 questões, ele pelo menos, no mínimo, acerte 70% das questões. Isso é um foco que eu tenho, né? Tenho vários alunos que gabaritam questões de geografia, mas eu tenho um foco de pelo menos 70% das questões o aluno acerte. Para isso, não é só você estudar. Eu tenho que ter um feedback meu de perceber aquilo que os concursos estão cobrando. Porque é muito legal você chegar lá na prova e falar assim, pô, caraca, o professor Altair deu uma aula lá e a questão caiu aí. Pô, o que ele falou caiu, mas não é uma questão. São várias questões. Então, isso é importante para que a gente possa já entender o projeto aqui. A gente tem um projeto, temos assim uma visão de foco mesmo, de alcançar aprovações, mas o que eu puder, por exemplo, pô, professor, vou fazer medicina. Cara, aí tu pega assim, medicina forte, que é biologia, exata, mas a geografia vai te aprovar. Porque se você for bem em geografia, já te dá um diferencial. Porque você tem um diferencial que é a geografia. E aí, né, rolando aqui, pessoal, tem aí uma questãozinha que tem a ver. Aí o que eu vou fazer aqui com vocês aqui agora? Nós temos aqui exatamente uma, duas, três questãozinhas. Então, a gente vai tentar aqui juntos responder essas 3 questões que caíram na UERJ. E aí eu vou fazer um comentário para você ver como funciona, né, a nível de UERJ, a importância de você ter conhecimento. Eu vou dar para alguém, vocês que estão me ouvindo aí, e quem estiver assistindo depois a gravação, né, vou dar para vocês pensarem em cima da questão, ler a questão com calma e quem quiser aí, né, como não tem chat, professor, eu sei qual é a resposta. Diz aí para mim aí, eu aguardo você para me responder e eu vou mostrar para vocês como se responde uma. Ó, apesar de ser uma questão de 2012 da UERJ, né? Pô, professor, 2012, já passou, não mudou nada. Eu vou te mostrar um negócio importante nessa questão. Alguém já tem a resposta aí? Ou, professor, não sei não. Ou se vai aparecer alguém para responder para mim. Professor, boa noite. Pode Seria o falar. norte? Norte. Alguém dá mais aí? Ou todo mundo concorda? Olha só. Isso aí é uma questão de 2012. Eu vou, como estou aqui com coisa, vou mostrar para vocês umas coisas legais aqui. Olha só. Essa questão super tranquila, mas se a gente for analisar a questão como um todo, assim, a análise das pirâmides etárias. Primeira coisa, pirâmide etária. O professor Altair, o que é uma pirâmide etária? Você sabe, né, esses desenhozinhos que estão aqui, ele representa as pirâmides. A pirâmide é dividida o quê? Em sexo masculino e feminino por faixa etária. Se você nunca estudou, quando você pegou uma questão dessa, tu fala assim, pô, que trem é esse? E aí, não é só macete, não, é conhecimento mesmo. A pirâmide etária te dá toda a ideia de um país, de uma cidade ou de um estado. Por quê? Se ela for muito larga na base, isso quer dizer o quê? Que a taxa de natalidade do país ou da cidade está muito alta. Se ela é mais estreita na base e em cima é mais larga, quer dizer o quê? Que nasce menos pessoas e está começando a ocorrer o quê?
um envelhecimento populacional. Vamos lá. Peguei a Europa. Se você pegar uma pirâmide etária da Europa, tu vai perceber que ela é estreita na base e gordinha no meio, onde tem os adultos, e em cima, que são os idosos, é extensa. Por quê? Porque são países que estão na fase de envelhecimento populacional. Aí fala assim, possibilita perceber algumas tendências da dinâmica demográfica de uma sociedade. Olha o que ele fala, observe a estrutura etária da população dos estados brasileiros em 2000. Aí ele pergunta o seguinte, a macro-região brasileira, que deverá demorar mais para concluir seu processo de transição demográfica. Tem duas coisinhas legais aí, cara. Macro-região brasileira. A gente vai estudar isso também. Se o cara pega uma questão dessa, ele não sabe onde fica a região norte. Quem respondeu? Qual é o seu nome que você respondeu? Tchau. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Se você não sabe, Maria Eduarda, onde está a região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, não está aí na alternativa, que a UERJ trabalha com 4 alternativas só, não tem como responder, professor. Mas isso aí é fácil demais. É fácil demais, mas tem gente que não consegue discernir aonde está a região sul, a região norte, a região nordeste. Então, o estudo da regionalização do Brasil me dá o quê? Eu tenho região sul, Paraná, ó, onde está a minha setinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí a setinha aqui. Sim, dá para ver. Tá vendo? Região sul. Ó, aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Região sudeste. Ó, São Paulo aqui, Minas, Rio, Espírito Santo. Região nordeste, Bahia, Sergipe. Aí tem Alagoas. Aqui, ó, Piauí, Maranhão. Aqui, ó, região centro-oeste, ó. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui onde está Tocantins para cima, isso aqui tudo região norte. Então, isso é um ponto. Professor, o que é transição demográfica? Aí, ó, outro assunto. Ó, olha como a UERJ gosta de trabalhar com o conceito. Transição demográfica refere-se o quê? É a evolução da taxa de mortalidade e natalidade, quando o país começa a passar por um processo que a mortalidade e a natalidade começa a diminuir. Aí, como você respondeu aí letra D, tá perfeito. Mas, professor, por que é norte? Se você olhar os estados da região norte, ó, aqui, ó, Amazonas, tá vendo aqui? A base larga, muito jovens, tá vendo? Muito larga. Olha o Pará. Olha aqui em cima, Amapá, Rondônia, Roraima e aqui o Acre. A maioria, não, todos os estados têm a base muito larga. Logo, eles vão demorar um tempão para que esse processo de transição demográfica, que é a passagem de mortalidade, natalidade alta, comece a diminuir. Resposta aí, ó, na lata, letra D, região norte. Muito bom. A outra questão aqui tem a ver com urbanização, né? Que a UERJ gosta muito desse tema dentro do Rio de Janeiro, que é exatamente o que eu falei anteriormente, quando eu falei sobre urbanização, da reforma urbana no Rio de Janeiro. O importante, né? Você que está aí acompanhando, está vendo aí na tua tela, essa questão de 2017 é ler os detalhes. Por exemplo, você vê essa imagem aqui, a UERJ gosta de charge, cara, isso ajuda muito. Se você olhar aqui, ó, charge da revista Tagarela, publicada em agosto de 1904, em que 3 doenças, febre amarela, peste bubônica e varíola, realizam conferência na cidade do Rio de Janeiro. Aí aqui embaixo fala assim, ó, a capital da República não pode continuar a ser apontada como sede, né, de vida difícil, quando tem fartos elementos para construir o mais notável centro de atração de braços de atividades de capitais nesta parte do mundo. Rodrigues Alves, presidente da República. Vamos lá. 1904. Rio de Janeiro era o que do Brasil? Capital. Tá vendo? Aula de história. Se você olhar essa questão, é uma questão de história. Mas a geografia também ajuda. Em que sentido? Pô, olha o que a Charles está falando. 3 doenças. Caraca, professor, então, nessa época aí, o Rio de Janeiro tinha essas doenças todinha. E hoje, com a Covid 2000... Ó, pensa você, 2021. Tudo bem, a Covid foi algo mundial.
Olha o perrengue que a gente está passando. Imagine 1904, século passado, o país estava já era uma república, já era independente, capital era o Rio de Janeiro, febre amarela, peste bubônica e varíola. Imagine como era a situação aqui no Rio de Janeiro. Uma bosta. Oi? Alguém falou aí? Imagine você como era a situação do Rio de Janeiro naquela época, com essas 3 doenças. Pô, 1904, sem grandes hospitais, sem vacina. Cara, era um caos. Por que, professor, tinha essas doenças todas? Porque não tinha, como hoje, as condições de saneamento básico, esgoto, água encanada. O Rio de Janeiro era realmente um caos. Por isso que o prefeito, na época, que era Pereira Passos, pensou em quê? Em fazer uma grande reforma, até porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Aí ele fez a reforma, se não me falha a memória, de 1903 a 1906, o Rio de Janeiro passou por um processo de reurbanização, ou seja, mexeu com toda a cidade. Até porque era importante para poder o quê? Tentar conter. E outra coisa, né? Se você melhora a cidade, você atrai. Né? Eu não sei de vocês aí, né? Não sei a idade de vocês como um todo. Quem lembra, né? Eu falei anteriormente lá do Museu do Amanhã, aquela região do Rio de Janeiro ali era uma região muito desvalorizada. Eu visitava muito, eu fiz muita aula ali de campo na cidade do Rio de Janeiro. Era uma área que dava até medo de andar. O que aconteceu? A Olimpíadas e a Copa do Mundo possibilitou esse processo de reurbanização. Na verdade, eu não vou dar, eu estou aqui falando da questão, mas lá na frente eu vou falar isso para você. Mas já vou antecipar. Tem um termo chamado gentrificação. Né? É um termo que a gente usa em geografia urbana, que grande parte das cidades do mundo que passa por esse processo, ele busca exatamente essa possibilidade de atrair, né, de trazer. Por exemplo, professor, o que seria essa palavra que o senhor falou aí, gentrificação? É um nome estranho, mas significa o quê? É um processo de transformação urbana que expulsa, na verdade, aí, entre moradores de bairros periféricos e transforma essas regiões em áreas nobres. Por exemplo, pega um exemplo aqui de São Paulo. Alguém poderia me dizer mesmo que você não conheça São Paulo, mas você vê na televisão, uma área onde você liga a televisão de vez em quando, dá uma reportagem lá em São Paulo sobre essa região que é paupérrima. O pessoal fica na rua cheirando droga, aquelas coisas todas. Alguém lembra dessa área, dessa região lá em São Paulo? Cracolândia? Paraisópolis? Da Cracolândia. Cracolândia. Não sei se vocês sabem, né? Existe um projeto em São Paulo para acabar com a Cracolândia e transformar aquela região toda. Esse processo a gente chama de gentrificação. A UERJ já cobrou isso uma vez, que é exatamente o quê? É expulsar, né? Primeiro não, na verdade, é transformar uma área degradada numa área mais, né, aprazível para as pessoas verem, pessoas visitarem e expulsar quem está ali. Na realidade é isso, expulsar o morador. Por exemplo, na Cracolândia, pessoal, vai botar esse pessoal aonde? Pô, cara, nem me pergunto, nem sei. Mas o objetivo é o quê? Tirar o pessoal dali, criar shopping, criar praças e colocar o mais importante, segurança. Eu não sei de vocês, já falei que quem já foi lá no Museu da Manhã, cara, quem ia ali antes era horrível. Hoje não, a Marinha abriu seu espaço, então virou uma área, quem chega no Rio de Janeiro, o visual mudou muito. E esse é o objetivo desse processo, né, da gentrificação. E, na verdade, isso traz o quê? A especulação imobiliária. Por quê? Aumenta o turismo no lugar e as obras do governo, né, faz com que a região fica mais valorizada. Então, essa questão aí, ele vai falar não tanto sobre isso, mas ele tem um negócio interessante nessa questão, que ele envolve a questão do Rio de Janeiro ser capital, ser uma região onde tinha uma situação muito ruim na questão sanitária, e aí ele te pergunta, naquele contexto, uma ação governamental para promover tal desenvolvimento e um resultado obtido foram respectivamente. E aí? O que vocês acham?
Eu marcaria A. E aí, outra coisa, ô, professor, tem como você explicar a diferença entre revitalização e gentrificação? Você marcaria qual? Eu Letra A? marcaria A. Mais alguém marcaria o que aí? Eu marcaria a letra D. Eu Eu também D. marcaria letra D. Eu também marcaria a letra D. Professor, Pode falar. eu também queria citar aqui o livro Cortiço, de Aloysio de Azevedo, Sim. que Já li. ele fala muito sobre esse período também, né? Sobre os cortiços, tipo, viver muitas pessoas e a insalubridade, doenças, né? Pô, tu matou a questão, hein? Tu matou a questão. Quem tá falando aí? Natália. Eu pergunto assim, pessoal, que o professor tem a mania de perguntar o nome, que a gente fala, é muito ruim de falar com as pessoas sem saber o nome dela. Valeu, Natália? Ah, de nada. Cara, Recomendo, gente. Lê esse livro, muito bom. o livro Cortiço, eu li o livro Cortiço. Quando eu estudei Geografia Urbana na UERJ, é um livro que a gente lê muito. Por quê? As cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente cidade grande, essas habitações, né, prédios abandonados, são ocupados por pessoas que, na verdade, é o cortiço, né? Aquele prédio onde tem só um banheiro, todo mundo toma banho, enfim. Então, quando acontece aí a questão, né, da dificuldade, falta de saneamento básico, água, é um banheiro coletivo, o processo de reurbanização, a primeira coisa que vai pensar é isso, revitalizar a cidade, valorizar a cidade. E a Olimpíada e a Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro foi fundamental para que esse processo fosse desenvolvido. Lógico, não resolveu o problema do Rio de Janeiro. A violência continua, mas enfim, no geral tem essa questão. Alguém me perguntou sobre a revitalização, né? Cara, eu gosto muito de conceituar as coisas, eu tenho muita coisa na mente. A questão da gentrificação é um processo muito ligado com a questão urbana. Revitalizar consiste mais ou menos você fazer funcionar novamente algum patrimônio, né, uma área dotada de um patrimônio, ou seja, né, de objetos antigos. Por exemplo, um prédio antigo. Né, eu vou revitalizar ele. Eu vou fazer o quê? Eu vou reformar ele, não vou mexer com a característica dele, da época dele. Eu apenas vou fazer o quê? Vou fazer uma reforma. É como se pegasse uma igreja, né, aquelas igrejas histórica, e vou revitalizar ela. Esse sentido de revitalizar é promover o quê? Dentro dela uma nova dinâmica urbana. Se eu for analisar assim, por exemplo, professor, essa revitalização, né, um conceito bem fácil de você mastigar, seria o quê? Ela consiste em uma estratégia nas áreas urbanas dotada de patrimônio, ou seja, né, de objetos antigos que permaneceram inalterados no longo do processo de transformação do espaço urbano. De forma o quê? A promover uma nova dinâmica urbana baseada o quê? Na diversidade. Então, o quê? Você vai revitalizar. Na verdade, você que me perguntou aí, é bem parecido com a gentrificação. Você vai o quê? Você vai pegar um espaço antigo, vai o quê? Tentar revitalizar ele em que sentido? Transformar ele, tirar ele o quê? Vamos supor, uma região que economicamente já foi viável, dava dinheiro, tinha comércio, tinha um centro cultural, à noite funcionava e de uma hora para outra aquele centro ficou abandonado. Ou seja, perdeu o espaço para outro local. Aí o que acontece? Alguns grupos percebendo essa situação resolvem o quê? Não, peraí, pô. Vamos tentar aí fazer o quê? Revitalizar esse lugar. Ou seja, trazer de novo aquele lugar como ele era antes. Em que sentido, professor, tá aí? Tentar o quê? Tornar. Aí vem o quê? Aí como alguém perguntou assim, professor, qual é... Você está falando aí sobre revitalizar e qual é a diferença entre um e o outro? Como eu falei, o processo de gentrificação, né, possui o quê? Bastante semelhança com a revitalização. Agora, a diferença é que a revitalização ela pode ocorrer em qualquer lugar da cidade. Você que me perguntou, tá? A revitalização ela pode acontecer em qualquer lugar da cidade.
E normalmente está ligado ao quê? Está ligado a uma demanda social ali bastante específica. Por exemplo, como reformar uma pracinha do bairro abandonada, promover nova iluminação. Isso é o quê? Revitalizar. Então, a gentrificação não, ela é muito mais localizada. Localizada onde? No centro, na parte mais centralizada, que é o interesse do turismo. Por exemplo, não sei onde vocês moram, tem uma pracinha aí abandonada. Aí a prefeitura percebe a pracinha abandonada e vai dar uma reforma. O que ela está fazendo? Está revitalizando aquele lugar. Ah, tem uma igreja isolada que está abandonada. Aí percebeu que aquela igreja pode dar uma revitalizada. A gente fala, dá uma reforma na igreja, mas na verdade é revitalizar. Então, a diferença maior é essa. A gentrificação ela é muito localizada, é centralizada. Já a revitalização, não. Ela pode ocorrer em qualquer bairro, um bairro mais pobre, um bairro mais rico, ou em qualquer lugar. Essa é a diferença principal. Tá ok? Quem me perguntou... Obrigada, professor. Consegui. Obrigada. Valeu. E aí, pessoal, quem respondeu aí essa questão da UERJ, cara, vamos lá, reforma urbana, uma ação governamental para promover tal desenvolvimento, reforma urbana e qualificação da mão de obra, seria o resultado. Combate à insalubridade, o resultado, incremento da imigração. Letra C, ampliação da rede hospitalar, controle da natalidade. Letra D, expansão do saneamento básico e erradicação da pobreza. Natália, foi a Natália que falou do cortiço, não foi, Natália? Foi sim. Tá, viu como não esqueci? Então, a Natália falou que na leitura que ela fez do cortiço, né, se falava muito da questão da insalubridade. A gente pensa em insalubridade, aquela situação do trabalhador que, em situações, por exemplo, vou lembrar aqui, ó, existe, o que é algo insalubre, né? Diz respeito ao quê? O que não é saudável. Levando para o lado do trabalho, a insalubridade é quando o local de trabalho ou atividade profissional exercida é prejudicial à saúde da pessoa que está trabalhando, prejudica a sua saúde a curto ou a longo prazo. Então, quando a gente fala assim, a insalubridade é quando a pessoa trabalha num lugar que as condições não são favoráveis para ela. Ela pode pegar uma doença, a questão de produtos químicos, questão da sua tolerância, enfim. Então, quando você vê aí do lado a charge falando de quê? 3 doenças: febre amarela, peste bubônica e varíola. Aí ele fala assim, aí o presidente fala assim: a capital da República não pode continuar a ser apontada como sede de vida difícil, quando tem fartos elementos para constituir o mais notável centro de atração de braços, de atividades e de capitais nessa parte do mundo. Ele aí, olha como a UERJ ajuda, pessoal. Ele aí já responde para você. Na primeira, na charge, onde estão as doenças, tá ligado a quem? Eu preciso combater a doença. Então, a doença vem aonde? Da reforma urbana? Ampliação da rede hospitalar? Poderia também ser, né? Expansão de saneamento básico? Mas vamos lá, febre amarela? Febre amarela é um mosquitinho. Peste bubônica é o rato, né? A varíola também, né? Então, o que acontece? As condições no local do Rio de Janeiro naquela época eram condições totalmente insalubres. Por quê? Não havia condições nenhuma de, apesar de ser uma cidade maravilhosa, na época mesmo, a natureza, aquelas coisas todas, praia, o Rio de Janeiro era totalmente, vou dizer assim, um termo que eu poderia usar aqui, é inabitável, pessoal. Não dava para morar no Rio de Janeiro, não. A situação aqui era precária. Aí quando o presidente diz assim, a capital da República não pode continuar a ser apontada como sede de vida difícil, quando tem fartos elementos para construir o mais notável centro de atração de braços. Centro de atração de braços. Vamos lá, centro de atração de braços. Que braço é esse? Alguém poderia me dizer? Que braço é esse? Centro de atração de braços. Alguém poderia me ajudar aí? O trabalhador? Oi? Alguém falou. O trabalhador? Isso, atrair trabalhadores para o Rio de Janeiro. Trazer o quê? Atividades e de capitais nessa parte do mundo. Ou seja, então a fala do presidente aí já me ajudou até em responder
a questão. Por quê? Na primeira parte da charge, é a questão das doenças. Tem a ver com o quê? Com a insalubridade. Combater a insalubridade. Eu tenho que combater essa situação ruim de saneamento, de esgoto, água parada, e o presidente fala sobre a consequência. Se eu melhoro as condições de saúde, de bem-estar, diminuo a doença, automaticamente, como ele falou, eu vou atrair braços. Esse atrair braços quer dizer o quê? Para o Rio de Janeiro? Trabalhadores. Trabalhador, mas qual nome que chama quando a pessoa vem de fora para cá? Imigrante. Imigrantes. Então, resposta... B. Letra B. Combate à insalubridade e incrementa a imigração. Tá vendo como a UERJ, ao mesmo tempo, ela ajuda a gente? Ela ajuda esses detalhes. Ó, tem uma coisinha, pessoal, que eu gosto muito. Não é porque eu sou professor, não, tá? É olhar aqui onde está meu cursor, nesses detalhezinhos aqui, ó. Adaptado de Fidelis, aí vem assim, organização na corda bamba de sobrinhas, a saúde no fio da história, tá vendo? Aqui onde tá... Aí aqui, ó, Rio de Janeiro, Fiocruz. Cara, isso aqui ajuda pra caramba, pessoal. Não ajuda em nada. Ajuda. Às vezes você não vê os detalhezinhos a fonte te ajuda, da onde foi tirado. Isso ajuda pra caramba numa questão da UERJ. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. A próxima tem... A UERJ gosta muito disso aqui, ó. 2017 também é uma questão sobre... Aqui é urbanização. A UERJ gosta das imagens. Tem duas imagens aí. Aí diz assim, ó, nas imagens estão representadas a malha urbana da cidade de Toledo, com suas ruas estreitas de origem medieval. Pô, o cara falou o quê? Origem medieval. E de um bairro de Los Angeles, cidade estadunidense, que se expandiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Aí fala assim, ó, a diferença entre as duas malhas urbanas é explicada pela relação entre dois fatores que contribuíram para a organização desses espaços, embora em épocas bastante distintas. Olha a pergunta. Esses fatores estão apontados em... Professor, complicado. Não. Vamos lá. Guarda se eu falar com vocês aqui. Tudo bem, é uma questãozinha. Ele fala, nas imagens estão representadas a malha urbana. A malha urbana, pessoal, está diretamente ligada com a rede de transportes. A rede de transporte de uma cidade, ela diz muito aquilo que representa na expansão de uma cidade. Por exemplo, eu não sei de vocês aí, onde vocês moram. Eu moro aqui em Nova Iguaçu, em Austin. Quem mora em outras regiões, eu não sei se você percebe aonde vocês moram, que na maioria dessas áreas que vocês moram, tem avenidas, aquela rua imensa, né, que corta o bairro todinho. Não sei se vocês moram, é assim. Aqui onde nós moramos, aqui em Austin, tem uma via que ela vai de Nova Iguaçu até lá no Arco Metropolitano. Ela corta o bairro todinho. E se você olhar as vias aqui, se você olhar do alto, como estão aqui fotos aéreas, você percebe que os traçados das vias são de linhas retas. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma situação que temos automóveis e ônibus passando por aqui. Então não tem como você ter traçados todos cheios de rua para cá, rua para lá, não. São tratados de linha reta que vai deixar os pontos de ônibus. Então quando você olha a cidade de Toledo, que é uma cidade medieval, eu te pergunto, nessa época, qual era o meio de transporte? Alguém poderia me dizer? Na época medieval? Cavalo, né? Seria cavalo? Cavalo, pô. Então, se era Cavalo, cavalo, carroça. carroça. Então, olha o traçado. Tá vendo aí o mapinha da cidade de Toledo? Parece o quê? Parece um emaranhado, não parece um emaranhado? Mas por quê? Porque, na verdade, o que tinha ali de transporte era cavalo, pô. Então, o cavalo não vai andar numa Dutra direto. O cavalo é o quê? Pequenas distâncias. Né? Um ponto aqui, um ponto ali. Olha do lado agora a cidade de Los Angeles, como ele fala, num pós-cidade estadunidense que se expandiu
após a Segunda Guerra Mundial. Olha o traçado da rua, ou urbano. O que você está vendo ali? E você consegue... Alguém poderia me dizer, professor, eu estou vendo isso aqui. O que você está vendo ali em Los Angeles? Avenidas. Oi? Avenidas. Avenidas. Por quê? Cara, Segunda Guerra Mundial em diante, qual foi o veículo que tomou posse do mundo todo? Os carros, né? Os carros. Onde o carro vai andar? Vai andar numa avenida, vai andar igual na cidade de Toledo? Não tem nem como. Vai cheio de rua para cá, rua para lá. Não, é grandes avenidas. Então, isso aí tá ligado ao quê? Ao processo de crescimento urbano. Quando você tem um crescimento urbano numa cidade, a necessidade de você circular é muito grande. Por quê? Você precisa de lugar, por exemplo, vamos pegar Rio de Janeiro, que é a nossa praia. Cara, você acorda de manhã, liga lá o RJ1, de manhã, não, é Bom Dia Rio. Tu liga o Bom Dia Rio, tá lá o Fachel, né? Bom dia, Fachel. Aí tá lá o Fachel falando o quê? Tá lá o Genilson Araújo andando de helicóptero. Aonde ele vai primeiro? Avenida Brasil, Dutra, Washington Luiz, linha vermelha, linha amarela. Tudo o quê? Parado. Mas são o quê? São vias expressas. E estão paradas. Imagine você se não fosse assim. Se não fosse essas vias expressas. Pode falar. Então, eu também, em comparação com o mapa do Rio de Janeiro, né? Vamos supor, ali na Rocinha. Se você olhar pelo mapa por cima, também é tipo, as casas em si, você não consegue nem chegar a uma rua ali. Às vezes é tudo coladinho. Aí também, como uma comparação com a Zona Sul ali, como Copacabana, Ipanema, e até figura de Los Angeles, as ruas são arborizadas e bem separadinhas, sabe? Tem um planejamento, um projeto. É isso que eu ia falar agora. É uma urbanização. A gente fala que é urbanização planejada. A nossa urbanização, quando a gente for estudar com mais calma, a nossa urbanização foi totalmente desordenada. Aí, a gente, por exemplo, quando trabalha a urbanização no Brasil, a gente vê assim, são 3 fatores que vai explicar a urbanização. Isso é eu falando, tá? Eu não pego em livro, não. É o que eu guardo sempre na minha cabeça. O êxodo rural, que foi a expulsão, a migração do trabalhador do campo para a cidade. Aí, veio um montão de gente para a cidade, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. A mecanização agrícola, que acabou também ajudando a expulsar aquele cara que estava lá no campo para a cidade. Aí esse maluco vem para o Rio de Janeiro, para São Paulo, chega aqui. Aí começa o que aqui no Brasil? A industrialização. A gente vai estudar isso aí também lá com calma, lá na década de 30, com Getúlio Vargas. Né? Aí bate as duas coisas ao mesmo tempo. O êxodo rural, a industrialização no Brasil, e aí começa a nossa urbanização. Só que essa urbanização ela não foi planejada. Se você olhar, tu falou aí da Rocinha. Cara, sem ir longe não. É só você pegar o Google, né? Olhar o mapa de cima, quando você joga lá no satélite, tu olha a Baixada ou outras regiões, cara, é um emaranhado de casa em cima de casa. Mas por quê? Não foi planejado. Quando eu falo planejado, é igual Brasília. Brasília é planejado. Você vê que as ruas são retas. Exatamente. Tudo detalhadozinho. Agora, você aqui no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, a cidade foi sendo assim, o processo foi sendo construído. Em vez em quando, abre aqui uma avenida. Por exemplo, a linha amarela é nova. A linha vermelha não é tão velha, não. Mas, por exemplo, aqui onde nós moramos, aqui em Nova Iguaçu, nós temos a Via Light. A Via Light, ela cortou o município de Nova Iguaçu, corta a Mesquita. Mas por que não aconteceu antes? Porque não foi planejado. Foi o quê? Foi surgindo aí, surge a favela, né, as comunidades, aí você não tem um planejamento urbano, você não tem um esgoto, saneamento básico correto, e aí é onde a gente vai entrar o quê? Aí vai entrar essas questões que nós vivemos hoje, que é tráfico de drogas tomando conta, porque o Estado perde o território, um território sem planejamento, sem um processo de correto, a milícia toma conta, aí nós que somos cidadãos, né, que fica no meio do fogo cruzado, mas isso é uma realidade aonde o quê? Aonde não houve planejamento. A palavra correta é essa, planejamento. Nada foi planejado. E aí a gente vê o quê? Como você falou. Pode falar. Inclusive, acho que isso foi na época de Vargas, onde, na verdade, isso foi quando ele implantou o rodoviarismo. Ele até é considerado como o pai do rodoviarismo. O certo era fazer as ferrovias, né? Que, assim, não tem os problemas como tem hoje, mas seria muito mais prático
o transporte, se fosse Vou por te fazer uma pergunta ferrovias, aqui. iria Se você conseguir dinheirão. responder. Pode falar. Se a gente cortar. Pode Qual falar. é o meio de transporte mais utilizado nas comunidades? Olha, Você sabe. geralmente usam moto, né? Moto. Por que a moto? Porque Bicicleta. como as ruas são estreitas, Muito estreitas. Então não dá pra passar um carro, né? Um ônibus, dependendo do lugar. é isso aí. É muito Por exemplo, estreito. aqui em Ausch, tem ponto de mototáxi, vários pontos de mototáxi. Por quê? Eles vão entrar em lugares que o ônibus não vai passar. Por quê? De novo, porque não foi Exatamente. planejado. Entendeu? É mais ou menos isso aí que você está falando. Tá errado, não. É isso mesmo. E quando a gente for estudar sobre meio de transporte, a gente fala muito sobre essa questão da ferrovia. E isso também, a UERJ gosta muito desse tipo de questões, né? A UERJ adora questão de transporte, qual é o mais vantajoso, aquela coisa toda. Mas como você falou, já antecipando, o Brasil sempre priorizou, ao longo do processo industrial, o automóvel. E aí o que aconteceu? O investimento maior foi em rodovias por uma necessidade desse crescimento das indústrias de automóvel, que veio para cá, a Fiat, a Ford. Então houve o quê? Para se enquadrar a questão do mercado mundial, o Brasil ele deu o quê? Ele deu prioridade ao transporte rodoviário. Aí vem os caminhões que transportam tudo, ônibus. Então, assim, a gente vai ver depois lá na frente como isso faz uma diferença muito grande. E aí, pessoal? A, B, C ou D? C? C. C, matou. Nível técnico e padrões de circulação. E quando fica difícil? Quando você começa a dar uma estudadinha. Deixa eu só dar uma passadinha aqui rapidinho. Vocês estão vendo, só porque eu estou aqui, a gente eu não tenho a visão que vocês estão tendo. Tem uma questão aí nova aí ou não? Não. Não. Não, continua na mesma. Na questão 4. Porque eu tô nela. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o. Agora sim. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu parar o meu compartilhamento. Vou abrir aqui de novo. Deixa eu ver aqui. E agora? Sim, agora Sim. Agora é questão. Agora foi. Tá, beleza. Assim, pessoal, pra gente fechar aqui, tá? Por causa tem a questão do tempo também, eu gosto de ser bem pontual. Só para de novo aqui explicar, né? Eu sei que depois vai ter o pessoal assistindo a gravação, enfim. A gente hoje está fazendo tipo uma apresentação geral do que a gente vai estudar ao longo desses nossos encontros. Depois a gente vai pegar parte por parte, com detalhe, com calma, urbanização, população, tudo parte a parte. Estou falando no geral para você perceber o que a UERJ vai te cobrar. Essa questão aí é uma questão que também tem a ver com história, né? Mas como a geografia é humanas, a gente também acaba entrando nessa prática. Ele fala assim, ó, se apenas 5 anos ou 10 anos dissessem a alguém em Cuba que um presidente norte-americano visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico. Mas, se fosse mencionada a possibilidade de ver o Rolling Stone tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada ou um grito. Se a pessoa assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida, porque aqueles que fomos jovens, porque aqueles que fomos jovens, em Cuba, na década de 60, dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir os Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando. Leonardo Padura, Folha de São Paulo, 2016. Olha a pergunta, pessoal. As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que na década de 60, e no momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes aspectos das relações internacionais. Antes de eu perguntar para vocês sobre, primeira coisa, Cuba. Todo mundo conhece um pouco da história de Cuba, né? Cuba continua sendo socialista. Eu sempre falo a mesma coisa. Pessoal, pós Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, alguns países cedem para a União Soviética, outros cedem para os Estados Unidos. Aqui na América,
dos poucos países que cederam para a União Soviética foi Cuba. Então, Cuba apoiou a União Soviética durante o período da Guerra Fria. Professor, Guerra Fria, vamos lá, Guerra Fria começa após a Segunda Guerra Mundial e vai até 91. Então, pega anos 60, anos 70, anos 80 e começo dos anos 90. Como Cuba apoiou a União Soviética, tu já sabe o que aconteceu com Cuba em relação aos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos fizeram o quê? Embargos comerciais a Cuba, proibindo qualquer país que economizasse com Cuba. Ou seja, enfim, os Estados Unidos isolaram Cuba do mundo por ter apoiado a União Soviética. E como a União Soviética bancava Cuba com ajuda financeira, enfim, e a questão estratégica também, algumas pessoas tiveram que meter o pé de Cuba e foram para os Estados Unidos. E até hoje essas pessoas ficam tentando derrubar o regime em Cuba. Então, esse momento que eu estou falando aqui é o momento que nós chamamos de Guerra Fria. A Guerra Fria, né? Disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com esse momento aí que ele fala que o presidente americano visitaria a ilha, isso foi bem assim, falando recente, porque não tem muito tempo, não. Se não me falha a memória, foi aquele que saiu, o nome dele mesmo, o Obama, né? Que ele foi visitar a Cuba. Mas por que ele foi visitar lá? Lógico, tem interesses diversos. Mas o mundo de hoje ele mudou muito. O mundo de hoje não tem mais a União Soviética. O mundo de hoje é um mundo onde existem disputas em várias partes, né? No campo tecnológico, no campo econômico, no campo militar. Então o mundo hoje não tem mais um polo só, ou dois polos. O mundo hoje está dividido entre Estados Unidos, a China e a União Europeia. Então, esses contextos é muito importante para você entender um pouco. E eu gosto de dar muito isso para ajudar vocês numa linha do tempo. Não é decorar, ter uma linha do tempo. Sabe, por exemplo, alguém falou do Getúlio Vargas. Cara, é importantíssimo você saber a linha do tempo. Por exemplo, professor, quando Getúlio Vargas assumiu o Brasil? Pô, isso é importante saber. E por que ele assumiu o Brasil? E qual foi a importância dele dentro do Brasil? Por exemplo, vocês estão aí agora pensando em fazer universidade, e eu já vivo o mercado de trabalho hoje. Hoje eu estou perdendo aquilo que o Getúlio Vargas nos conquistou, né? A questão da CLT, consolidação da lei trabalhista, fundo de garantia, né? Questões de garantia que o trabalhador tinha. Hoje, com o mundo neoliberal, a gente está perdendo isso tudo. A estabilidade. Hoje, você sabe que o trabalho hoje é muito mais terceirizado do que você tem uma carteira assinada. Hoje, as empresas prestam serviço para outra empresa. Então, esses contextos é muito importante você entender e não veja, ó, você está me ouvindo agora, que vai assistir depois da gravação, não veja o mundo de forma isolada. O mundo, ele é tudo interagido. O que acontece na China, no Japão, ou na Tailândia, vai influenciar a minha vida, sim. Não só a nível de economia, como profissional. Por exemplo, o dólar está alto a beça, a gente está sofrendo, né? As coisas estão muito caras. Então você vê que não é nada isolado. A gente, quando for estudar comércio mundial, eu vou explicar isso para vocês, a gente vê que a alta do dólar mexe com o nosso pãozinho de cada dia. Quando você vai lá na padaria comprar seu pão francês, que a cada ano que passa vai diminuindo a quantidade na promoção de R$1, é por quê? É porque o trigo que você compra, ele vem em dólar. Ele não é produzido no Brasil, né? Ele vem da Argentina. E aí vem mais caro. Então, essas questões é muito importante. Isso que você está vendo aí agora, essa questão número 5, é a questão da geopolítica. Isso é geopolítica. E aí? A, B, C ou D? C. Sim. Mais alguém? Viu como fica fácil? Tá vendo? Bipolaridade entre capitalismo e socialismo, um período da década de 60, e a multipolaridade na ordem econômica. E aí, pessoal, já quase finalizando o nosso encontro de hoje, que o objetivo hoje era dessa essa apresentação geral. Professor, o senhor botou aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar, a sua casa, a universidade particular, a sua casa está aí do lado, é o UERJ. Alguém já teve a oportunidade de ir na UERJ de bobeira? Sim. Não. Eu já. Ela é incrível.
Sabe como eu Verdade, conheci a muito UERJ? bom. Quando eu fui me matricular na UERJ. Eu nunca tinha entrado na UERJ. Foi no dia que eu fui fazer a minha matrícula. Fiquei perdidão. É tanto andar que você não sabe nem para onde você vai. Mas assim, foi uma sensação fantástica. Depois que eu entrei na UERJ como aluno, eu coloquei na minha mente um objetivo assim, quando eu me formar, quando eu começar a dar aula, eu vou sempre trazer uma turma aqui para conhecer a UERJ, para o cara não entrar aqui de paraquedas, porque é muito ruim, tu fica perdidão. E eu queria assim terminar, já estou vendo aqui o horário, 1h e 12 minutos. Para não ficar muito, vou dar 3 minutinhos, 2 minutinhos para mim aqui. Cara, isso aqui é teu lugar, e eu vou passar aqui, ó, vou passar aqui para você ver. Sonho, meta, planejamento e realização. 2021, em 1987, estava na mesma situação que vocês estavam. Estava apenas sonhando. Sonhando que eu queria fazer uma universidade pública e eu só tinha uma bala no meu revólver. Professor, uma bala no meu revólver. Era um tiro certo. Porque na minha época, os vestibulares eram separados. Tinha o UERJ, o FRJ, Rural, UF. Eu só tinha dinheiro para pagar o UERJ. Então só tinha uma bala. Eu tracei uma meta. Aquela meta, ela foi sendo construída ao longo de um ano. De cursinho para cá, resolve questões, faz isso. Até porque, a minha época, pessoal, a prova da UERJ era discursiva. Tinha 2 etapas, não, era discursiva, pedreira. Então eu tracei metas, estudei, ralei e fiz um planejamento, sabe de quê? De estudar por dia algumas matérias. Não é pela quantidade, é a qualidade do tempo. E eu sabia, eu tinha certeza que eu ia entrar na UERJ. Por quê? Porque eu fiz metas de planejamento perfeitos. Pô, cara, o senhor era um gênio? Não era gênio, não. Porque quando você coloca alguma coisa, cara, você quer, você tá afim. E não tem jeito. E aí, cara, volta para vocês aqui agora. O que vocês estão começando aqui hoje é um momento que a gente tem, sabe de quê? De acreditar num sonho. Pô, o Eric aí foi meu aluno. O Eric, né? Pô, se você olhar, fazendo medicina na UERJ, fazer medicina na UERJ, passar, não é fácil. O Eric, na escola, foi meu aluno um bom tempo, tinha dificuldade. Ele pode depois até confirmar. Se ele quiser aí abrir o microfone, ele pode até confirmar. Ele tinha dificuldade. Só que o cara botou na mente e colocou um projeto e foi. Por exemplo, A média do colégio era 6, glorificava a Deus quando ficava com 6. E fraquinho, assim, o colégio muito bom, né? Mas assim, média 6. E a UERJ não quer média 6. A UERJ, dentro da UERJ, a média lá do nosso no curso é 7, né, o Eric? A média da prova lá na UERJ. É 7 lá, não, assim, não, no curso normal, assim, estudo normal. 7, né? Pô, nunca vi 7 no colégio, eu ficava me sentindo, agora 7 na faculdade tá quase sei lá. Quase impossível, né? Então, assim, pessoal, você tá vendo o Eric falar aí? Já tô finalizando minha fala aqui. É acreditar, cara. Você tem que acreditar. Eu não falei aqui no início, além de ser professor de geografia, eu fiz pós-graduação em terapia de família e hoje atuo também na área tecnológica. Mas eu sempre coloquei na minha mente, foquei. É possível, sim. Então, o nosso objetivo com esse momento que nós iremos passar aqui até o ano que vem é bater foco e ajudar vocês. Agora, uma coisa que eu sempre falo isso. Pensa você está de um lado, a UERJ está no outro, e nós aqui, quando eu falo nós, estamos aqui junto com vocês no meio. Nós somos a ponte. Mas para você conseguir chegar até a UERJ, você tem que passar pela ponte. E a ponte segunda-feira tem vídeo lá no YouTube. Eu já deixei 2 gravados de 5 minutos. A gente está querendo ajudar você a tornar a sua caminhada mais palpável. Mas para você chegar na UERJ, você tem que passar pela ponte. Então, essa caminhada é de vocês. Por exemplo, o Eric já está na UERJ. Eu já passei pela UERJ. Nós queremos ver vocês na UERJ. Agora, para isso, vocês precisam fazer a passagem pela ponte. É uma passagem. E lá no final, com certeza, muitos de vocês vão alcançar. Eu acho que, por hoje, pessoal, até por causa do tempo, eu vou usar como eu faço na minha escola,
Agradecer a você que está aqui nessa noite acompanhando a gente. Quem for assistir pelo YouTube, precisou de qualquer coisa, de dúvida, tem aí o grupo da UERJ, a gente está aí para isso. E não se acanhe, pergunte mesmo, sugue mesmo, porque o professor, quando ele, né, como diz o Eric, né, pô, o professor tá aí, o melhor professor de geografia. Cara, suga, porque a gente tem bastante coisa para dar para vocês aí. Valeu, Eric! Professor, muito obrigado, sem palavras. Eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu ver, parar a gravação, acho que foi.